Olá, galera! Vamos para a nossa aula 3 de português, tá bom? Vamos conhecer o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Pronto. O tema da nossa aula é verbos e conjugação verbal, né? É um tema assim que a gente utiliza muito, né? Os verbos em quase todos os estudos que a gente vai fazer da língua portuguesa. A gente vai utilizar dos verbos, principalmente nas redações, a gente tem que saber utilizar como fazer uma concordância verbal, como fazer corretamente a conjugação verbal, não é isso? Então, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre verbos e conjugação verbal, tá bom? Vamos lá. Primeiro, nós vamos aprender o que é verbos, tá certo? Vamos lá. O que é verbo? Verbo é a palavra responsável em expressar ação, estado e fenômeno da natureza. É classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar entre outros processos. Vamos aos exemplos aqui, ó. Ação é o verbo correr, né? Um exemplo. Estado, o verbo ficar. Um fenômeno, o verbo chover, né? Que é o fenômeno da natureza. Uma ocorrência, que é o verbo nascer, né? E pode também indicar um desejo, né? Que é o verbo querer, certo? Então, basicamente isso que é um verbo, tá bom? Então, o verbo é aquela classe gramatical que se flexiona, certo? Ou seja, o que é esse flexionar, Luana? É aquela palavrinha que vai estar variando, certo? Sua escrita. Nunca vai ser de uma forma só, tá bom? Então, ela vai variar, né? O verbo em pessoa. Então, muda de tipo, quantas pessoas que a gente pode classificar um verbo, né? O verbo pode estar em 6 pessoas, né? E essas pessoas que a gente faz a conjugação, não é isso? São os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Isso é uma variação do verbo, certo? Em número, né? Que ele pode estar no singular ou no plural. O tempo, certo? Como seria o tempo, né? Se vai estar em presente, passado ou futuro. O modo, se ele vai estar no indicativo, no subjuntivo, no imperativo, certo? E em voz, se é voz ativa, voz passiva, tá bom? Só que nós vamos ver mais esses 4 primeiros, certo? Então, os verbos se dividem em 2. Os verbos, né, regulares, os quais não alteram seu radical na conjugação verbal. Por exemplo, o verbo falar, né? Então, ó, falo, falas, fala, falamos, falais, falam, certo? O radical, que é fal, né? F-A-L, não se modificou, certo? Então, tá aqui, ó. O radical do verbo falar é F-A-L, certo? Então, falo, o radical, né? Falas. Aqui eu coloquei em destaque toda a palavra, mas foi um pequeno erro, certo, gente? O destaque seria só aqui para o radical. Fala, certo? Falamos, falais e falam, tá certo? Isso é o radical da palavra. Então, aquele verbo em que eu faço a conjugação, né? Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Fiz a conjugação do verbo e o radical permaneceu o mesmo, então esse verbo é classificado como regular, certo? Verbo regular. Luane, o que é o radical? O radical é aquela palavrinha, né? Aquelas letrinhas que não vão se modificar, fazem parte da raiz da palavra, certo? Então ela pode variar e o seu radical não varia. Certo? Então, o radical faz parte da raiz da palavra, tá certo? E os irregulares, os quais alteram seu radical
na conjugação verbal, certo? Então, os verbos irregulares, o radical ele sempre vai modificar, tá certo? Por exemplo, o verbo haver. O verbo haver é um verbo irregular, tá certo? Ó, na conjugação fica eu, ei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. Tá vendo? Qual foi a única coisa que se repetiu foi o H, né? Mas você vê aqui, ó, só o H, não teve um radical que continuasse direto, né? Por exemplo, no primeiro foi H-E-I, aí no outro foi H-A-S, no outro só o H e o A, no outro H-A-V, né? E assim por diante. Então, se modificou. Então, o verbo que o radical se modifica é um verbo irregular, tá bom? Só que na nossa aula nós vamos focar mais nos verbos regulares, tá certo? Estrutura das formas verbais. Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos. O radical, que era o que a gente estava falando, né? É a parte invariável que expressa o significado essencial do verbo. Por exemplo, né, ó, aquele exemplo do verbo falar, né? Falei, falava, falam. Esse é o radical, não muda, certo? E a outra parte né, que faz parte da estrutura do verbo é o tema, certo? O tema é o radical seguido da vogal temática, que indica a conjugação a que pertence o verbo. Ou seja, tem o radical e após o radical tem uma vogal. Essa vogalzinha vai indicar a qual conjugação aquele verbo pertence, tá certo? Pois o verbo ele pertence, né, a 3 conjugações, se divide em 3 conjugações os verbos, tá? Então, ó, quando a vogal temática é a, né, e o verbo termina em AR, então, esse verbo faz parte da primeira conjugação. Quando a vogal temática é o E, né, ou seja, tem o radical. Depois do radical vem a letrinha E, né, seguida do R, termina com R. Esse verbo pertence à segunda conjugação. E quando a vogal temática é I, né, o verbo termina com IR. Então, esse verbo faz parte da terceira conjugação, tá bom? Vamos seguir. E o verbo também, né? Ele tem as suas desinências, tá certo? O que é a desinência? É aquilo após o radical. Todo aquilo após o radical se chama de desinência, tá certo? Então, a desinência ela se divide em 2. Modo temporal, que é o elemento que designa o tempo, e o modo do verbo, né? Já está dizendo, modo temporal. Olha, vejamos o exemplo. Falávamos. Indica o pretérito imperfeito do indicativo, certo? Como assim, Luana? Você vê que as 3 primeiras palavrinhas é o radical, né? Tem a vogalzinha temática e o restante é a desinência. Então, essa desinência, por ela a gente consegue perceber que o verbo está no passado, né? Que chama também de pretérito imperfeito do indicativo. Mais na frente a gente vai entender, certo? O que é o pretérito imperfeito do indicativo, tá certo? E outro exemplo é falasse, certo? Indica o pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Falasse. E outro é a desinência número pessoal, certo? Como é o número pessoal? É o elemento que designa a pessoa do discurso. Então, aquilo que designa a pessoa do discurso a gente chama pessoal, certo? E o número é o que vai definir se é singular ou plural. Por exemplo, falamos, né? Falamos. Essa desinênciazinha, depois do radical e da vogal temática, mos, indica que está no plural, né? Falamos indica que está no plural. E esse mos indica que está na
primeira pessoa do plural. Ou seja, é nós falamos, não é isso? Falavam. Essa desinênciazinha, né? Vão. Indica a terceira pessoa do plural também, né? Eles falavam, certo? Então, a desinência, ela se divide em dois. Modo temporal, que vai indicar o modo e o tempo. E o número pessoal, que vai indicar se está em primeira, segunda, terceira pessoa. E se é do plural ou do singular, tá certo? Desinências verbais, né? Mais uma explicaçãozinha resumida do que é as desinências verbais. São os morfemas que indicam as flexões de número, singular e plural, pessoa, que é primeira, segunda ou terceira pessoa, gramatical, o modo, que pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo, e o tempo. Pode ser passado, presente e futuro, certo? Dos verbos. Desinência número pessoal, né? Como eu falei, eu, tu, ele, são da primeira pessoa do singular, nós, vós, eles, são da terceira. Aliás, né? Nós, vós, eles são do plural. É primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Desinência modo temporal, né? Tem os tempos verbais, presente, passado, futuro. O passado ele pode ser chamado também de pretérito, certo? Passado, pretérito, é o mesmo significado. E modos verbais, né? Que é o indicativo. O indicativo, ele expressa uma certeza de acontecimento. O subjuntivo expressa uma possibilidade de acontecimento, certo? O imperativo expressa uma ordem. Se divide em dois, afirmativo e negativo, tá bom? Então, vocês vão sempre saber. Aquele verbo que está indicando uma certeza, ele é um indicativo. Aquele que está indicando uma possibilidade, ele é subjuntivo. Aquele que indica uma ordem, é imperativo. A gente vai ver também exemplos mais na frente, tá bom? Pronto, agora vamos para a conjugação verbal. Conjugação verbal. Os verbos se dividem em 3 tipos de conjugação, como eu falei anteriormente, né? Aí aqui eu já trago mais exemplos. Os terminados em AR, como amar, brincar, ensaiar, trabalhar, falar. Os terminados em ER, que são, por exemplo, né, saber, viver, caber, entretanto, concorrer. Todos esses são da segunda conjugação. E a terceira, né, que é IR. São os verbos sorrir, dormir, dividir, concernir, assistir, certo? E aqui tem só uma observaçãozinha, porque a gente tem os verbos terminados em OR. Por exemplo, o verbo por, compor, tá certo? Também pertence à segunda conjugação, certo? Não há uma terceira conjugação. Os que é AR, eles também vão pertencer à segunda conjugação, que é o ER. Por quê? Pois a origem desse verbo por, tá? É do latim. Antes era poer, certo? E devido ao tempo sofreu alterações e perdeu a letrinha E. E ficou só por. Compor, né? Mas antes tinha um Ezinho, né? Então é segunda conjugação, tá certo? Vamos lá a um exemplo, tá certo? Do presente do indicativo. O verbo cantar. O que significa modo indicativo? Como eu falei, o modo indicativo significa uma certeza, não é isso? Então, o verbo que está no modo indicativo, ele vai passar essa certeza. Por exemplo, o verbo cantar, conjugado aí, né, no presente do indicativo, certo? Fica como? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Você viu aí que eu destaquei, né, o que é radical, né, que é cante,
E o que sobra se chama desinência, certo? O que sobra da palavra ao retirar o radical é a desinência, né? Ela vai se repetir para todos os verbos regulares do presente e do indicativo, certo? Ou seja, outros verbos também que a gente vai conjugar no presente do indicativo vai ter essa mesma terminação, tá bom? Eu vou mostrar um exemplo aqui a seguir. O verbo amar. Vendo? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, certo? O radical é a M, né? Mas a terminação, a desinência, continuou a mesma do verbo anterior, certo? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo, ó? É a mesma terminação, certo? Por quê? Porque tá conjugado no presente do indicativo, tá certo? Agora aqui vou mostrar para vocês uma tabela com a conjugação, certo? Dos verbos. A gente vai ver os verbos sendo conjugados nos tempos e modos, tá bom? Por exemplo, aqui a gente vai primeiro para o indicativo, que é o indicativo, como eu falei, é o verbo que indica uma certeza, é isso? Então, presente do indicativo. Então, os verbos da primeira conjugação, né, ó, termina assim. Com o, a, amos, as, amos. Então, todos os verbos terão essa terminação, certo? Os rosazinhos são os verbos conjugados, né, são as desinências. Nessa tabela, a gente vê as desinências de cada verbo em sua conjugação, né? Os rosazinhos são os verbos conjugados em primeira, né? Na primeira conjugação. Os azuis são os verbos da segunda conjugação. E o verdinho são os verbos da terceira conjugação, né? Por exemplo, o verbo amar, né? A gente conjugou ele, né, no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, certo? O verbo correr, né? O verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. O verbo sorrir. Sorrir. Eu sorri. Não, gente. Peraí. O verbo sorrir, no caso, não vai ter essa mesma desinência, né? Eu sorriu. Pronto. Vai sim, certo? O verbo sorrir, né, termina em IR. Então, com certeza, vai ter essas desinências da terceira conjugação. IR, né? Eu sorriu. Tu sorris. Ele sorri. Nós sorrimos. Vós sorris. Eles sorriem. Pronto. Tá certinho, né? Então, agora tem um pretérito perfeito, né? Que é o passado perfeito. É isso? E aí, os mesmos verbos, né? Amar. Vocês lembram que eu conjuguei? Foi amar, correr e sorrir, né? Então, ficaria eu amei, tu amastes, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram, certo? E aí vai também o restante, né? Eu falei o verbo correr, não foi? Então, eu corri, tu correstes, ele correu, nós corremos, vós correstes, eles correram. O verbo sorrir, eu sorri, tu sorristes, ele sorriu, nós sorrimos, vós sorristes, eles sorriram, certo? Agora o pretérito imperfeito. O imperfeito, vamos conjugar também esses mesmos verbos, né? Ó, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam, certo? Agora o correr, né?
Eu corria, tu corrias, ele corria, nós corríamos, vós corríeis, eles corriam. Vocês percebem que é passado, né? É parecido com o passado perfeito. Só que muda a desinência. É isso? A desinência do imperfeito é o diferente do perfeito, certo? Mas todos os dois estão se referindo ao passado. E o verbo sorrir. Eu sorria, tu sorrias, ele sorria, nós sorríamos, vós sorríeis, eles sorriam. Certo? Aqui tem o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Certo? Também as desinências, os finais de cada um. Certo? Então eu vou conjugar, para não ficar tão extenso, né? Eu vou conjugar um de cada. Por exemplo, no mais que perfeito eu vou fazer a conjugação da primeira conjugação. Futuro do presente eu vou fazer da segunda conjugação e futuro do pretérito eu vou fazer da terceira conjugação. Vamos lá, os mesmos verbos, tá? Pretérito mais que perfeito, verbo amar. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Amaram. Futuro do presente. Falei o verbo correr, né? Eu correrei, tu correrás, ele correrá, nós correremos, vós correreis, eles correrão, tá? Futuro do presente do indicativo, né? Que indica uma certeza. Está no futuro. Porque é o futuro do presente, que é futuro, mas que é aquela certeza, né? Que irá acontecer. Eu correrei, certo? Quando é futuro do pretérito, olha como fica diferente. Eu correria. Tá vendo? Já fica mais futuro, né? Fica tipo um futuro como se fosse tipo é uma mistura do futuro e do passado. Certo? Então essa mistura do futuro e do passado se chama futuro do pretérito, né? Aí fica eu correria, certo? Então vamos conjugar agora o verbo sorrir, certo? No futuro do pretérito. Eu sorriria, tu sorririas, ele sorriria, nós sorriríamos, vós sorrireis, eles sorririam, certo? Eu sei que é muito complexo, né? A gente lembrar de todas essas conjugações no momento que a gente vai produzir um texto, né? Ou falar, principalmente na fala, a gente acaba aqui usando os mais comuns, né? Mas na hora da escrita, na hora de uma redação, a gente precisa fazer a conjugação corretazinha, certo? Tem que fazer tudo corretinho. Então, é só a prática mesmo, a gente ficar praticando, né? Fazendo atividades. Sempre fazer atividades é a melhor forma de você praticar, certo? Eu vou passar uma atividadezinha após essa aula, tá bom? E depois eu vou passar uma atividade de revisão, que é referente a todas as aulas, tá certo? Aqui são os verbos também regulares, né? No modo subjuntivo, como eu falei para vocês. O subjuntivo dá a ideia de uma possibilidade, que pode até acontecer. Olha como fica diferente do indicativo, né? O indicativo é aquela certeza, né? Irei fazer. E o subjuntivo é uma possibilidade. Vamos ver um de cada também, tá certo? Por exemplo, o presente aqui, ó. Que eu cante e tu cantes, tá vendo como é uma possibilidade? Tem até a conjunçãozinha que, né, para dar essa ideia, enfatizar mais ainda, que é algo que uma possibilidade, né? Que nós cantemos,
que vós canteis, que eles cantem, certo? Agora, o pretérito imperfeito do subjuntivo. O verbo correr, ó. Se eu corresse, se tu corresses, se ele corresse, se nós corrêssemos, se vós corresseis, se eles corressem. Você vê que é uma possibilidade, né? Aqui, esse pronomezinho se, né? O se aí juntinho, se. Aliás, no caso, o se está sendo uma conjunção também de possibilidade, né? Sempre que você utiliza o se em uma frase, né? Nesse contexto, o próprio se, né? O Szinho já dá esse sentido de possibilidade. Talvez se eu for, eu te vejo lá, né? Então, esse se já dá essa ideiazinha, né? Então, esse também é uma conjunçãozinha. Ele se torna pronome quando vende-se esta casa. Então, né? Então, eu vendo esta casa. Esse se está se referindo a eu, né? Aí, nesse caso aqui não é pronome não, tá, gente? É uma conjunção também. Então, vamos lá. Agora, ao verbo partir no subjuntivo, certo? Futuro do subjuntivo. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Aqui tem uma outra conjunção, que é o quando. Você vê que o subjuntivo ele está sempre acompanhado de conjunção, né? Então, isso já passa uma possibilidade. Vocês já vão logo identificar, certo? No primeiro aqui, né? No presente foi o que, no pretérito foi o se e no futuro foi o quando. Isso? Agora, o imperativo. Vocês lembram o significado do imperativo? Que é uma ordem, né? O verbo imperativo, ou o modo imperativo significa ordem, tá certo? Então, ó, o verbo cantar, certo? Conjugado, né? No imperativo. No imperativo afirmativo, né? Porque ele também se divide em afirmativo e negativo, certo? Aí fica, canta tu, cante ele, cantemos nós, cantais vós, cantem eles. Para você ver que o verbo, ele vem primeiro do que o pronome, né? E o eu não tem. Né? Isso não tem como você passar uma ordem para você mesmo, né? Então, nesse caso aqui, não tem como, certo? Então, começa a partir do pronome tu. E a ordem, né? Canta tu, cante ele, cantemos nós, cantai vós, cantem eles, certo? E o negativo, não cante tu, não cante ele, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem eles. O negativo é super fácil de identificar porque vai ter a palavrinha não anteriormente, certo? E o infinitivo pessoal, para cantar eu, certo? Isso aqui já é bem diferente, né? É também uma ordem, né? Tipo, é pra eu cantar. Então, tipo, essa música é pra quê, né? Digamos que num texto. É para cantar eu. Ou para cantares tu, né? Isso fica uma coisa tão formal, né? Que a gente... Nossa, professora, não tá errado, né? É para você cantar, né? Geralmente a gente fala assim, né? No nosso dia a dia. É para cantares tu. A gente não fala, né? Essa música é para quê? Para você cantar, né? É assim que a gente fala, mas se a gente for seguir a ordem da gramática, né? Da língua formal, o certo será para cantares tu. Fica chique, né? Fica muito bonito. Para cantar ele, para cantarmos nós, para cantardes vós, para cantarem eles. Certo? Aí tem também, né,
os outros verbos. Não corras tu. E aí é o mesmo sentidozinho, certo? Todos. Só vai mudando o verbo. Certo? Vamos seguir. Aqui são os irregulares. Ficou um pouquinho embaçado, né, gente? Mas no finalzinho tem uma listinha dos verbos irregulares. Aqui o verbo irregular, haver, né? Aí tem ele no presente, no indicativo, no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? Eu vou ler um de cada, certo? Ó, no presente, né? Eu hei de vir, né? Poderia ser assim, né? O pretérito perfeito, tu houvestes. Você vê que vai mudando, né? De acordo com a conjugação, o verbo vai se modificando totalmente. Muda a sua escrita, né? Aí, ó, ele havia, nós houveramos, vós havereis e eles haveriam, certo? Eu fui lendo um de cada, certo? A primeira conjugação na primeira pessoa do presente, a segunda pessoa do pretérito perfeito, a terceira pessoa do pretérito imperfeito, a primeira pessoa do plural do pretérito mais que perfeito e a segunda pessoa do plural do presente e do futuro e, por fim, a terceira pessoa do plural do futuro do pretérito, certo? E aqui também, ainda o verbo haver no subjuntivo e no imperativo, certo? O subjuntivo é uma possibilidade, né? Imperativo é uma ordem. Ó, que eu haja, né? Se tu houvesses, quando ele ouve, aí você vê que é sempre uma possibilidade. No imperativo, a tu, não haja ele, para vermos nós, certo? Então aqui também é uma ordem, né? Só que é uma ordem negativa. Certo? Tem um negativo, né? Só que é uma ordem negativa, não, né? Só que tem a ordem no afirmativo e no negativo, né? O imperativo é uma ordem. Se divide afirmativo, negativo e tem o infinitivo pessoal também, tá bom? Vamos em frente. A lista dos verbos irregulares. Aqui são alguns, tá? Os mais conhecidos. Verbo ser, estar, haver, por, saber, poder, medir, fazer, vir, dar, trazer, dizer, querer, pedir, ouvir, caber. Certo? Esses são uma lista dos verbos irregulares, tá bom? Então, assim, não se preocupe que eu vou passar uma atividadezinha para vocês terem uma noção do que vai ser cobrado na prova, tá bom? O que eu cobrar na atividade será cobrado na prova, tá certo? E o assunto é esse, da primeira, segunda e da terceira aula, tá certo? É isso, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, podem me perguntar, tá certo? E bom estudo a todos vocês, tá certo? E é isso.